Aviso antes do vídeo. Esse é um vídeo diferente daqueles outros que vocês já assistiram. Esse vídeo é um desabafo. Então, talvez você nem chegue até o fim do vídeo. Mas ele é um vídeo que eu julgava necessário fazer nesse momento. Ele é um desabafo, certo? Então, se você quiser vir comigo, vamos lá. Agora sim começa o vídeo que eu gravei, porque isso eu gravei ao final. Olá, bom dia, tudo bem? Olha que dia lindo tá fazendo aqui. Domingo de sol, manhã de domingo, aqui na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu pude com isso voltar a gravar no jardim, que tá fazendo esse tempo incrível, com esse ventinho suave que passa entre as folhas das árvores, os pássaros estão cantando. É bucólico esse momento, é gostoso, eu gosto disso. Aliás, isso me faz lembrar que quando criança eu fazia esse comentário com os meus pais, que eu gostava de vento, e eles diziam: não, vento é perigoso, vento levanta telha, vento derruba árvore. Mas eu me referia e me refiro até hoje a esse nível de vento que vocês estão vendo aqui, ó. É esse vento que traz uma musicalidade para as nossas tardes, para os nossos dias de tranquilidade, porque o vento, quando passa pelas folhas das árvores, tem uma melodia que é própria desse momento. E vocês percebem que junto também tem o canto dos pássaros. Ó, não é maravilhoso isso? Eu fico fascinado por isso. Então tá aqui essa criança que se tornou adolescente, adulto e agora chegando como eu descobri num programa de inteligência artificial no qual eu coloquei uma foto minha e fazendo uma brincadeira assim, pedi para que fizesse algumas alterações na foto. E qual foi a legenda que eu vi na foto? Fazendo alterações para uma pessoa idosa. Sério, fazendo alterações para uma pessoa idosa. Então eu pensei, poxa, tá bom, eu já sou uma pessoa idosa para IA. Tá tudo certo, tá tudo bem. E por que eu mencionei isso? Porque eu gostaria hoje de falar de duas coisas com vocês, que é sobre ser professor, já que estamos encerrando a semana do professor, né? Foi no dia 15, nesse último dia 15 de outubro, e muitas pessoas, muitas mesmo, me disseram: grava um vídeo sobre o dia dos professores, sobre ser professor. Cheguei a fazer, eu não costumo fazer roteiro para o vídeo, é tudo muito improvisado, e agora eu também estou falando aqui de improviso com vocês. Mas eu cheguei a fazer um roteiro para falar sobre o dia dos professores, para falar sobre lecionar na escola atual, e não ficou exatamente um roteiro que eu achei que deveria gravar. Não ficaria como uma homenagem ao professor, porque a minha experiência como professor, ela não é toda, ela não é 100%, nem perto disso, de ser uma experiência positiva. Eu diria que ela foi, a minha experiência lecionando pode ser dividida em duas partes: antes e depois das mudanças que foram propostas num determinado período para a escola. É sobre isso que eu falaria no vídeo. Essas mudanças acabaram me adoecendo seriamente. Por quê? Porque eu sou um professor,
Eu posso dizer isso sem nenhuma presunção nas minhas palavras, longe disso, mas eu sou um professor que sempre dedicou-se ao que fazia. Eu sempre entreguei-me totalmente à tarefa de ensinar. Eu tive turmas incríveis, eu tive alunos incríveis, mas eu também tive experiências horríveis enquanto professor, horríveis, e que eu interrompi pelo bem da minha saúde emocional, da minha saúde psicológica. Eu interrompi. Mas eu vou fazer aquilo que a gente aprende na didática, quando está fazendo magistério, quando está fazendo pedagogia já no ensino superior, que é: comece pelos pontos positivos. Eu não sei se ainda se ensina isso nos cursos de formação de professores. As coisas positivas são muitas. O vídeo ficaria longo demais se eu fosse enumerá-las. E que bom que aquilo que eu guardo com carinho é em maior número do que aquilo que me machucou, do que aquilo que me adoeceu. Aliás, nesse dia, exatamente no dia dos professores, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um remetente desconhecido. A pessoa não estava na minha lista de contatos. Mas ela começou assim: olá, professor Paulo. E eu disse: bom, é alguém que sabe que eu sou professor, né? E eu comecei a ler a mensagem, e é uma mensagem longa, e até o final da mensagem eu não identifiquei quem era. Só no final, quando o remetente então se identifica, que eu lembrei de toda a história que ali ele descreveu. E ele comenta de um momento quando ele foi meu aluno de quarta série. Hoje ele está com 45 anos. 45 anos, casado, com filhos. E ele comenta lá de um momento em que ele, no Dia dos Pais, faz 2 cartões, um para o pai dele e um para mim. E aquilo me emocionou de uma maneira tão grande, aquilo me tocou profundamente, porque ali estava um aluno que tinha tamanha referência no professor, que além de professor também o via como um pai. Não só para ele, mas para toda aquela turma que ali estava. Nós estamos falando de muitos anos atrás. Era uma outra escola, era uma outra forma de relação entre professor e aluno. Uma forma que foi sendo desmontada ao longo do tempo, até porque algumas pessoas fizeram crer que aquela era uma escola conteudista, uma escola na qual se fazia muito esse desenho com as mãos, na qual o professor se colocava nesse patamar e colocava os alunos aqui. Era uma generalização tão mesquinha, tão absurda, mas que colou e convenceu aqueles que tinham a caneta, o poder da mudança, de que era necessário fazer essas mudanças. E com o tempo eu fui vendo aquela escola em que um aluno te considerava, além de professor, um pai. Aos poucos eu fui vendo essa escola desaparecer, eu fui percebendo que os alunos foram perdendo respeito pelos professores, os professores foram destituídos, foram retirados dessa posição de uma pessoa que tem autoridade, sim, porque ele é autoridade na sala de aula. E essas pessoas que, assim como eu, pensam que não tem problema nenhum da escola ser um local onde, sim, se trabalha conteúdo de língua portuguesa, de matemática,
de geografia, história, ciências, mas o desmonte foi terrível. Matérias, disciplinas que eu até hoje julgo muito importantes desapareceram das grades curriculares. Por quê? Porque elas representavam um período da história que, sim, não foi o melhor período da história. Na verdade, foi um período terrível da nossa história, e eu estou falando, claro, do período da ditadura militar. Mas com a desculpa de que algumas matérias, algumas disciplinas estavam ligadas ao regime militar, porque surgiram provavelmente, né, naquela ocasião, naquele período, então elas foram retiradas. E eu estou me referindo, por exemplo, à educação moral e cívica, que era uma disciplina, uma das que eu lecionava, porque como eu lecionava para a 4ª série, na ocasião desse cartão, desse menino que me deu no Dia dos Pais o cartão, nessa ocasião eu trabalhava com todas as disciplinas: português, matemática, história, geografia, ciência, educação física, todas, educação artística, ensino religioso e educação moral e cívica. E nessa disciplina era quando eu aproveitava para trabalhar com eles direitos e deveres. A gente trabalhava todos os nossos hinos, eu trabalhava com eles o hino da independência, o hino da bandeira, gente, todos os hinos, o hino do Rio Grande do Sul. E eu vivi para presenciar isso. Eu fui vendo tudo sendo desmontado. A minha postura, o meu jeito de ser professor ganhou vários nomes. Eu passei como é que eu posso dizer? Eu passei a me encaixar, ou melhor dizendo, me colocaram numa caixinha dos professores tradicionais, dos professores conteudistas. Devem ter nomes devem ter nomes bem mais jocosos, não apenas conteudistas e tradicionais, mas eu prefiro não trazê-los aqui por respeito a vocês. E eu nunca deixei de ser esse professor, nunca, porque eu jamais seria uma caricatura de mim mesmo, eu jamais seria um desenho, um rascunho mal feito daquela missão, profissão e trajetória que, muito antes de entrar para a rede de ensino, eu já sabia que abraçaria, porque desde criança eu sabia que eu queria ser professor. E tornar-me professor foi uma realização para mim, não foi uma falta de opção. Era a única opção, eu não queria outra coisa. E de repente, então, eu comecei a ver essa escola que ensinava, sim, eu lembro que meus alunos não saíam sem saber as 4 operações. Meus alunos não saíam sem saber as conjugações verbais, sem saber escrever um bom texto, um texto coeso, com argumentação, com início, desenvolvimento e conclusão, tudo isso bem estruturado. Os meus alunos não saíam sem saber aquilo que eu, como professor, eu julgo que a escola não pode se furtar de trazer para eles, que é sim o conhecimento. O conhecimento. Lembrei agora que meus alunos também não saíam sem saber cantar, como eu já citei, os nossos hinos, não saíam sem saber como se portar na hora da merenda, que era necessário ter uma fila, que era necessário organizar a vez, que era sim necessário agradecer a pessoa que servia a tua merenda,
ali naquele pratinho, na bandeja que tu segurava, era necessário sim dizer obrigado. Era necessário sim recolher a bandeja e devolver ao final e novamente dizer obrigado. Eu fui vendo essa escola desaparecer. E para quem acha que não é assim, não sei, essa foi a minha experiência como professor ao longo de mais de 30 anos. Eu vi isso acontecer. Eu lembro quando eu estava numa escola da rede privada, isso foi em 1997, exatamente nesse ano. Foi a primeira vez que eu fui trabalhar, além de trabalhar na escola pública, nessa ocasião eu estava trabalhando também na rede privada de ensino da minha cidade. E eu era, naquele ano, o quarto professor daquela disciplina. Quarto professor. E nós estávamos ainda em junho, no iniciozinho de junho, e eles já haviam demitido 3 professores, porque, segundo a escola, os professores não conseguiam dar aula para algumas turmas, os professores daquela disciplina. Qual disciplina? Ensino religioso. E eu entrei para trabalhar com ensino religioso nessas turmas. E eu recordo da minha primeira aula numa turma de 5ª série. Foi a minha primeira aula naquela escola, foi uma turma de 5ª série, eu trabalharia com 5ª, 6ª e 7ª. E na primeira aula, um aluno não parava quieto, e ele simplesmente não atendia a qualquer solicitação que eu fizesse na primeira aula. Mas eu não saí daquela sala de aula sem colocar esse aluno no lugar dele, porque sim, professores e alunos têm lugares distintos numa sala de aula. E aqui está uma coisa que também se desmontou com o tempo. E eu lembro que eu resolvi a questão de uma forma muito prática, muito prática. Óbvio que ele não era o único dando problema na sala, senão seria muito mais fácil ainda resolver. Era uma turma de uns 40 alunos, uma escola privada onde eles estão pagando caro, tinha quase 40 alunos, isso se não for superlotação, eu não sei o que é. E esse aluno, quando enfim resolve me dirigir a palavra, ele olha para mim e diz assim: eu não tenho que te obedecer, eu pago o teu salário. Quando ele me jogou isso na cara, foi tudo tão rápido, a minha reação veio tão rápida que até parecia coisa ensaiada. Mas não é coisa ensaiada, é coisa de quem sabe do seu lugar. E eu sei o meu lugar numa sala de aula e sei o lugar de um aluno na sala de aula. E eu recordo que eu olhei para ele e disse assim: ah, é tu que paga o meu salário? É, o meu pai paga o meu salário. O meu pai paga o teu salário. Assim, eu disse: então tá. E aí eu fiz um cálculo hipotético que não correspondia à realidade, até porque também não dizia respeito a ele. E eu disse então o seguinte: bom, peguei um giz e fui para o quadro. E nesse momento eles silenciaram. Fui para o quadro e fiz assim, coloquei um salário hipotético, ele não era o meu salário real, e fiz uma divisão, coloquei assim, o quanto eu ganhava, dividido pelo número de alunos que eu tinha naquela escola. Então, fiz realmente o cálculo e eu lembro que a resposta dava em torno de R$1. Faltava um pouquinho para R$1, algo como 92 centavos por aluno. Era o que eles me pagavam. Então eu fiz o quê? Eu abri a minha carteira, tirei R$1 da carteira, aqui está a mesa do aluno. E eu fiz assim com aquele R$1. Eu bati na mesa com R$1 e disse para ele: tá aqui, toma. Isso é o que tu me paga por mês para eu dar aula. Agora some dessa sala, sai, porque eu acabei de devolver o dinheiro que tu me paga. Pensei numa sala silenciosa que se caísse uma agulha sobre uma das mesas eles escutariam. E ele me olhou assim assustado. Eu disse: o que tu tá fazendo aqui? Guarda o teu material e sai. Ele: ué, professor, o que é isso? E eu disse para ele: ué, tu não acabou de jogar na minha cara que é tu que paga o meu salário, então eu tenho que dar aula para ti, fica quieto?
Estou te devolvendo o que tu me paga, então agora não tenho mais que ficar quieto para ti e nem te dar aula, pode sair. Ele respirou fundo, baixou a cabeça e disse, sabe o que? Desculpa, professor, eu não vou fazer mais isso. E foi a primeira e última vez que naquela escola alguém me desafiou. E sabem por quê? Porque a comunicação do corredor é muito rápida. E eles se comunicaram entre as turmas rapidamente. E ninguém mais ousou fazer uma coisa dessas comigo. E sabem o que aconteceu até o final daquele ano? Eu não sabia que no final do ano, coisa de escola privada que eu vou relatar agora, eu não sabia que no final do ano eles faziam junto aos pais e alunos uma avaliação dos professores. Bom, direito deles, né? Fizeram uma avaliação dos professores com critérios como postura em sala de aula, afeto com os alunos, clareza ao ensinar o seu conteúdo, se apresentava para os alunos uma espécie de plano de estudos. Eram muitas questões. E sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei em primeiro lugar, na opinião dos alunos e dos pais desses alunos. E eu fiquei muito feliz com isso. E fiquei trabalhando naquela escola até que surgiu uma oportunidade melhor e eu pedi demissão. E quando eu fui pedir demissão, o que a direção da escola fez? Por favor, fica com a gente. O que a gente pode fazer para que tu não saia? E eu agradeci e disse, é irrecusável a proposta que eu tenho. Agradeci mesmo de coração a oportunidade que eu tive. Teria ficado lá se eu não tivesse recebido essa outra oportunidade, mas ficou isso para mim, que a gente precisa sim delimitar exatamente quem são as pessoas em sala de aula, quem é o aluno, quem é o professor. E nesse universo da escola a gente precisa ter bem claro quais são os papéis de cada um, de alunos, professores, pais, funcionários. Não dá para fazer uma confusão, não dá para colocar tudo dentro de uma sacola, agitar e achar que está tudo junto e misturado e que todo mundo, nossa, todo mundo aqui é igual. Essa coisa do todo mundo é igual, eu entendo que em um certo cenário é correto. Até a nossa Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. E a gente sabe que não somos. Não somos. E numa escola a gente precisa ter bem claro isso. Que professor é professor, aluno é aluno. Isso não significa que professor é mais importante, professor é menos importante. Não, nós não estamos falando de importância, nós estamos falando de papéis. De papéis. Ao professor cabe ensinar, ao aluno cabe aprender. É claro que nessa interação, professores também vão aprender com os alunos, porque os alunos também têm muito a ensinar. Eles não são uma folha em branco, eles não são se usava muito esse termo, né? Um papel em branco. Não é disso que se trata aqui. Eu estou falando de relações de respeito mesmo. Relações essas que inclusive se perderam até entre professores e pais. Eu venho de uma realidade de escola, e agora eu volto ao tempo daquela turma na qual o aluno me deu então um cartão de Dia dos Pais. Eu venho de uma realidade em que reunião de pais era um evento, nossa, era um evento muito esperado por mim. Por quê? Porque eu ia receber pais que apostavam no meu trabalho. Agora eu estou falando de uma escola pública, onde eu dava aula para uma quarta série, em todas as disciplinas. Pais que apostavam no meu trabalho. Eu acreditava muito na educação que eles davam para os filhos. A gente combinava certas coisas no que dizia respeito aos filhos deles, aos meus alunos. E isso resultou o quê?
certa vez a diretora dessa minha escola chegou para mim e disse: Paulo, tu acredita que quando chega a época das matrículas tem uma briga entre os pais? Uma briga, modo de falar, né? Uma briga entre os pais, porque todo mundo quer, todo mundo, eu estou generalizando, tá, gente? Eu estou sendo presunçoso no todo mundo, mas muitos pais querem que tu seja o professor dos filhos deles. Aquele professor que passou a ser chamado de tradicional, conteudista, esse professor. Porque sim, eu sempre fui um professor rígido, o aluno tinha sim que me dar retorno. Se eu dei tema para casa, eu quero o tema feito no dia seguinte. Se eu dei tarefa para aquele momento, eu quero a tarefa feita naquele momento. Mas eu também sempre fui um professor afetuoso, um professor que sempre soube o momento em que sentar ao lado de um aluno, de uma aluna, para conversar sobre outras questões, se não totalmente questões que não diziam respeito ao conteúdo. Eu sempre soube que isso também fazia parte da minha escolha de ser professor. Eu nunca me eximi disso. Mas no momento em que passaram a achar que escola era circo e que professor era palhaço, e aliás esse é o nome de um livro, Escola Não é Circo, Professor Não é Palhaço. Podem colocar na internet que vai aparecer esse livro para vocês. O título é esse, Escola Não é Circo, Professor Não é Palhaço. E eu nunca perdi isso de vista. E quando começaram a tornar a escola quase que um centro de entretenimento, porque nós temos que... Como é que é a frase que dizia? Nós temos que manter o aluno interessado, a escola está ficando chata, desinteressante, a televisão, isso é pré-internet, tá? A televisão é muito mais interessante do que uma escola. Gente, eu sempre disse, ok, vai lá dizer para um juiz num tribunal que o trabalho dele tem que ser mais interessante para todos que estão ali, tem que ser mais interessante para os advogados, ele tem que tornar o trabalho dele mais interessante para aquele que está sendo julgado, para os jurados. Gente, o juiz vai trabalhar da mesma maneira, o médico vai trabalhar da mesma maneira. Vai dizer para um médico, olha, durante a cirurgia tem que ser mais interessante. Quando o senhor for receber alguém para uma consulta, nossa, tem que ter um show de multimídia, tem que ser mais interessante. Não. Magistério, para quem está lá, percebe que o magistério talvez seja a única profissão onde todo mundo se considera professor. Todo mundo acha que sabe mais que o professor. Porque eu também sou de uma época, eu não sei se isso mudou não, onde eu comecei a ver que qualquer um começou a dar aula, sem nem ter formação para tanto. Aliás, é muito comum encontrar nas escolas pessoas que não têm formação numa determinada disciplina, dando aquela disciplina. Sério. Eu já tive como professor uma vez, um professor de história, que não tinha formação em história. Ele era advogado. Como assim um advogado vai dar aula de história? Não bate para mim. Então, por que um professor formado em história não pode ser advogado? Entendeu? É assim. As pessoas que... lembrei, uma certa vez também tive um professor de matemática que ele não era formado em matemática, ele era engenheiro. E por ser engenheiro, ele foi dar aula de matemática. Mas o professor de matemática não pode ser engenheiro. Ainda bem, que bom, porque seria correto. Assim como o engenheiro não deveria ser professor de matemática. Esse vídeo está ficando muito longo e não creio que ele esteja ficando realmente interessante. Peço desculpas por isso. Mas eu estou atendendo um pedido, aliás, vários pedidos que me foram feitos
principalmente lá no privado do Instagram. E 2 assuntos foram os mais pedidos. A questão do professor, do dia do professor, porque as pessoas que me acompanham sabem que eu sou professor. E um outro pedido foi para eu falar sobre inteligência artificial, IA, porque algumas pessoas julgam que eu conheço muito de informática. Eu tenho conhecimento muito parco comparado a várias outras pessoas que trabalham com isso. Mas eu sou uma pessoa interessada em aprender, eu gosto de aprender. Talvez seja por isso que alguns acham que eu conheço muita coisa. E sobre a IA, que acabou não sendo o tema desse vídeo, a postura que eu tenho perante a IA é: eu simpatizo muito com IA, mas eu tenho muitos receios sobre no que a IA vai transformar os nossos dias. E de novo eu posso levar para a escola, no que a IA vai transformar a relação dos alunos com o aprendizado, porque se tu tem uma inteligência artificial para a qual tu pode pedir que ela faça um resumo de um livro, para um livro que tu não precisa nem ter lido, porque eu sou de um tempo em que eu pedia para os meus alunos lerem, por exemplo, A Ilha Perdida, da coleção Vagalume, e depois eu pedia que eles resumissem por escrito, né? Estamos falando aqui de um texto escrito de próprio punho. Eu pedia que eles resumissem, depois eu pedia que também eles apresentassem, não era só escrever, também tinham que falar sobre o livro. E para não ficar assim 30 alunos falando a mesma coisa, eu dividia, né? Cada grupinho assim ia apresentar um aspecto da história, né? Hoje eu fico pensando, como é que isso funciona? Os alunos não precisam ler o livro, a IA resume o livro para eles. Como é que fica na hora de fazer um trabalho num nível assim, por exemplo, de ensino médio ou faculdade, num nível superior? A IA também pode fazer isso. Porque quando a gente pede, por exemplo, para que ela escreva a respeito de um determinado assunto, ela vai te dar o retorno imediato e vai perguntar para ti: quer que eu aprofunde mais? Quer que eu dê um tom mais acadêmico, trazendo referências? É isso. E hoje de manhã, coincidentemente, um dos primeiros vídeos que eu assisti no YouTube, enquanto eu estava ainda despertando, aí liguei ali a TV, um olho aberto, outro fechado, assistindo, e uma moça, eu não lembro o nome dela agora, ela tem 56 anos, e me surpreendeu quando ela disse que tinha 56 anos, eu pensei, como assim? Ela realmente parece ser muito mais nova. E em função disso, ela disse no vídeo de hoje algo que muitos perguntam para ela, se ela é real, se aquilo que nós vemos é ela, se não tem ali edição de imagem, se não tem interferência de inteligência artificial. E ela disse, gente, não, eu sou assim. Esse cabelo, ela botava pro cabelo dela, ela usa um cabelo bem curtinho, mais curto que o meu. Ela disse, esse cabelo é meu, essa ruga aqui é minha. Ruga? Que ruga? Eu vi assim uma pequena marca de expressão, isso é ruga. Então ela disse, essa ruga é minha, esses dentes são meus. Eu sou assim, ela disse. Ela disse, eu me cuido, eu uso protetor solar. Quando eu vou gravar, é claro que eu passo algo no rosto, assim, faço uma maquiagem não muito pesada. E realmente é uma maquiagem tão discreta que ela não parece estar maquiada. E essa moça começou a falar sobre algo que eu penso a respeito, não só da inteligência artificial, mas das redes sociais, que é a mentira. A mentira. Porque ela separou bem no que diz respeito ao uso bem-vindo da inteligência artificial e esse uso para enganar, para dar golpe, para nos entristecer. Ela falando a respeito de pessoas famosas. Ela não está falando de pessoas anônimas como eu. Ela fala de pessoas muito famosas que
postam fotos nas redes sociais com corpos que elas não têm, com um cabelo que não é delas, com um semblante que não lhes pertence, com uma pele que elas não conseguem, nem com todo o tratamento estético. É a isso que ela se refere. E por que ela comenta que isso é um problema, e eu concordo com ela? Porque isso gera uma frustração em quem está do outro lado, pensando, como que essa pessoa que aí está, que já está com 60, com 70 ou mais, como que ela tem essa pele tão divina, tão perfeita? Como que esse cara tem esse corpo todo bombadão, todo forte, todo musculoso? Aqui entra uma outra coisa que eu também acho extremamente perigoso. No mundo dos homens tem uma cobrança para que os homens sejam musculosos, tenham o abdômen de tanquinho, não pode ter uma gordurinha, não pode ter aquela borda de catupiry na barriga. E não deveria mesmo, né, gente? Porque a gente sabe dos malefícios que isso causa, mas a gente está falando aqui em cobrança estética, não estamos falando em saúde. Então eu fico vendo aqueles caras que ficam postando vídeos no YouTube com corpos desse tamanho, corpos inalcançáveis para mim. Eu fico pensando, aquele cara ali visivelmente tomou hormônio, eles chamam de suco, de outros nomes assim, mas o cara fica injetando hormônio, injetando semanalmente para ficar desse tamanho. Uma prática que a curto prazo vai desenvolver uma série de problemas sérios, gravíssimos, incluindo cirrose, câncer, AVC, parada cardiorrespiratória. E esse cara que está ali desse tamanho, musculoso, por intervenções perigosas, injetando produtos no seu corpo que não foram desenvolvidos para aquilo, mas que ganharam esse uso e que agora são sim produzidos com esse fim. Eu fico pensando, como é que esse cara vem falar em saúde no YouTube? Porque eles vêm mostrar exercícios. Ó, faça esse exercício aqui para ficar com esse corpo. Não, é mentira, não vai ficar. Não adianta, eu vou lá para academia e fico, ó, 1, 2, faço 4 séries de 10. Eu nunca vou ter o corpo daquele cara. Não porque eu já tenho 58 anos de idade. Não, é porque eu não tomo aqueles hormônios. E quando a gente fala de IA e internet sabe, e corpos esculturais e perfeitos, é disso que a gente está falando. É de usar um discernimento que a gente não pode perder, de que aquilo ali que a gente está vendo é irreal, não é verdadeiro. Aí alguns vão me perguntar, mas espera aí, as fotos que tu posta no teu Instagram tem edição. Tu coloca aquela nuvem ali, ó, branquinha, aquele céu azul. Tu coloca um pouquinho mais de verde nessa folha aqui, ou dá um pouquinho mais de luz. Sim, isso é muito fácil de fazer. Olha aqui, ó, olha como ficou escuro. Olha como agora ficou mais claro, ficou mais fácil de ver as folhas. Olha só, olha aqui. É só uma questão de luz e sombra. Olha lá, olha como o céu ficou horrível agora. Olha como agora ele vai melhorando. Isso é o bonito na edição fotográfica. Agora, por exemplo, um amigo meu certo dia já disse: Paulo, por que tu não tira digitalmente, ou seja, tu sabe como mexer em Photoshop e outros programas para tirar essas olheiras que tu tem aqui, tu vai ficar bem mais novo nos vídeos. Mas não serei eu, o Paulo tem isso aqui. Eu gostaria de ter isso aqui? Não, mas eu tenho, é da idade. Eu gostaria de ter essa entrada aqui? Não, mas é da idade. Cada idade nos traz algo com o qual ou a gente faz uma intervenção, que eu não fiz, ou a gente aceita. É isso, porque o contrário disso só vai gerar frustração e tristeza. E a gente não precisa disso. Então, para você que veio até aqui, eu preciso em primeiro lugar dizer muito obrigado.
e te dá um prêmio, um troféu. Tu tens muita paciência, porque esse vídeo foi um desabafo. Esse vídeo foi muito diferente de todos os outros que eu gravei até aqui, né? Pode ver que as partes foram mais longas, não teve musiquinha de fundo. Ou teve, né? Vai que na edição eu coloque uma música. Olha aí, edição. Mas é para colocar uma música que eu vou fazer edição. Não é para tirar minhas rugas. Não é para colocar cabelo onde não tem. Não é para deixar o meu braço musculoso. Não é nada disso. A gente tem que prezar mais pela verdade, sabe? Pela verdade, pela coerência. É isso. Vamos apostar mais em relações verdadeiras, em postagens verdadeiras. É isso, é isso. E voltando para a escola, aí eu já acho mais difícil, porque eu acho muito improvável que a gente volte a ter uma escola onde os professores são respeitados. Estou falando de escola Brasil, no geral, onde professores são respeitados, onde os pais ensinem para os seus filhos a respeitar o professor, onde os pais, quando porventura não gostam de algo que o professor fez, em vez de falar para o filho, não gostei do que o professor fez, o professor está errado. Não, o pai apenas diz, eu vou lá conversar com o professor para entender o que aconteceu, e só. E qualquer coisa que porventura não tenha gostado ou concordado, fica entre o pai e o professor. Não envolve o filho nisso. Não passa para o filho que tu, pai ou mãe, gostaria muito que a escola voltasse a ser assim. Uma escola onde o pai ou a mãe não passa para o filho a ideia de que o professor é um empregado, é um funcionário deles. E que eles podem, sim, fazer o que quiserem com esse professor. Porque tem gente que realmente pensa assim. Não gostei desse cara, não gostei dessa mulher. Vou fazer de tudo para que ela seja demitida, para que ele saia da escola. Meu Deus, em que momento se deixou isso acontecer? Eu sei. Mas não vamos falar mais nisso agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito triste. E eu quero te agradecer por ter vindo até aqui, tá? Não precisa deixar like, não precisa deixar nada, porque não deve ter gostado nada disso. Se quiser deixar, eu agradeço. Agradeço porque isso sempre ajuda. Aliás, quando eu falo ajuda, gente, o ajuda é no sentido de ajuda a mandar esses vídeos para outras pessoas. Aqui não está rolando dinheiro, aqui não está acontecendo nada disso, não tem patrocínio, YouTube não me paga nada, não é nada disso e nem essa é a intenção. Certo? Tanto que se eu parasse, se esse for o meu último vídeo, eu parar de gravar hoje, a minha vida financeira não muda em nada, porque o YouTube não é uma fonte de renda para mim. Para outras pessoas é, e que bom, porque tem gente que ganha muito, muito dinheiro com o YouTube. E se é um conteúdo bom, eu fico muito feliz. Infelizmente, geralmente os conteúdos mais duvidosos e na minha opinião, sem valor algum, são os que mais rendem, né? Conteúdos de fofoca, conteúdos falsos, conteúdos para calúnias, para difamação. Esses são os que dão mais dinheiro, infelizmente, porque eles circulam mais, eles ganham mais likes, porque quanto mais like um vídeo tem, mais ele é distribuído. Assim acontece com o Instagram, assim acontece com o Facebook, é uma regra. E infelizmente a regra é essa. Quanto mais vazio, quanto mais estéril, aparentemente, mais divulgação recebe, com grandes e louváveis exceções. Que bom, as exceções existem. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, uma boa semana, uma excelente semana para todos nós. Prometo que domingo que vem a gente vem com um tema bem diferente desse. Esse foi um desabafo. Semana que vem a gente faz uma reflexão, certo? Beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau.